Oi, e como prometido, esse é o vídeo da costura dessa blusa cava americana com babados. Ela é fácil de fazer, apesar de ter vários recortes. Para quem não assistiu o vídeo da modelagem, o link vai ficar na descrição do vídeo, tá? Aí eu gastei 1 metro de crepe airflow. Então vocês podem utilizar viscose, podem utilizar o crepe duna ou qualquer outro tipo de tecido que tenha um bom caimento. Observem que a parte das costas é com elástico, então não vai levar zíper. E eu fiz a bainha aí dessa blusa com bainha de lenço, tá? Mas vocês podem fazer no zigue-zague, aquele ponto bem fechadinho do zigue-zague, que vai ficar legal se você não tem tanta prática. Mas pratiquem. É o que eu sempre falo. Façam a modelagem e testem no TNT para ficar tudo certinho, ficar linda aí a blusinha de vocês. Eu utilizei bojo na minha e aí eu tô fazendo até dancinha pulando para ver se deu certo esse bojo. Tá tudo seguro, deu super certo aí o bojo, não cai nada não, gente, fica tudo no lugar. Então quem quiser utilizar bojo, podem colocar que é melhor, que aí a gente não precisa usar com sutiã, ó. Essa daí é a bainha de lenço fininha que eu dei, tá? E ficou desse jeitinho, eu amei a minha blusinha, façam que vocês também vão adorar. Então bora lá pro vídeo, já deixa like para me ajudar, se inscrevam no canal e acione o sininho para receber novas notificações de postagens. Então esse tecido aqui é um airflow, é crepe airflow, tá? Parece o Duna, mas ele não é Duna, ele tem uma trama mais... parece aquela tramazinha do linho, sabe? Mais alinhadinho assim. Vou colocar bem perto aqui para ver se vocês conseguem visualizar aqui, ó. É um airflow, é diferente um pouco do Duna, tá? Mas ele tem elastano, ele é até mais pesado que o crepe Duna. Esse tecido, ele tá dobrado no sentido do fio certinho, porque ele tem elastano. Tá orelha com orelha, bem certinho, alinhado. Vou posicionar a parte que parece um cavalo marinho aqui na dobra do tecido. Vou posicionar certinho aqui, olha. Ela poderia ficar aqui no esquadro, tá? Ó, ficar aqui no esquadro e a gente recortar. Porém, eu quero um pouco de volume aqui no meio, tá? Fazendo um pouquinho só de volume. Vou deixar 4,5 aqui, lembrando que vai ser 4,5 para cá e 4,5 para lá. Então, vão ser 9 centímetros a mais aí nessa parte. Essa aqui tem que estar certinha aqui, ó, porque não pode aumentar aqui. Nessa parte de cima aqui não pode aumentar, então ela tem que estar na dobra do tecido certinho. Ele tem elastano, então eu não vou cortar no viés, porque se não tivesse elastano, eu cortaria no viés, tá? Mas como tem, não tem necessidade. Então, eu vou recortar. Se vocês quiserem desenhar para facilitar, porque essa parte aqui, né, ela é um pouco difícil de recortar com o molde em cima, vai ficar melhor. Eu vou alfinetar e vou alfinetar o molde, vou desenhar e recortar. Então, agora eu vou retirar aí o molde e vou recortar. Aqui nessa parte de cima, se vocês quiserem deixar 1 centímetro aí para margem de costura, podem deixar. Eu esqueci lá na modelagem de acrescentar. Então, ó, vai ficar esse rococózinho aqui, ó, na lateral, tá vendo, ó? Quando eu levanto, ele fica meio que uma pontinha. Vou posicionar esse babado, ele precisa estar na dobra do tecido, aí vai caber aqui os dois. Então, como tem 1 metro de tecido, deu certinho. E agora eu vou recortar. Essa parte costas, aqui é o centro costas, aqui é a lateral.
Essa daqui é a parte da cintura, essa aqui é a parte das costas. E aí aqui, ó, no centro costas, eu gosto de tirar um pouquinho para não ficar comprido, mas isso é opcional, tá? Daqui até aqui eu tiro 2,5 e ligo zerando na lateral. Na lateral não pode mexer não, tá? Aí, ó, coloco desse jeitinho. Eu vou colocar o contrário aqui, porque o meu centro costas, ele vai ficar lá na orelha do tecido para tá no fio certinho, ó. Então, aqui, e agora eu vou recortar a parte costas. Tem um detalhe aqui, ó. Nessa parte aqui, eu não acrescentei, que a gente vai colocar elástico, eu não acrescentei aqui pra lateral, porque pra mim, eu sei que já fica larga, porque geralmente eu tenho que dar pence aqui pra ficar justinha na parte das costas. Então, se você achar que deve acrescentar pra lateral, pode acrescentar um pouco. Acrescenta aqui uns 2 centímetros a mais e zera aqui na costura, para não precisar colocar zíper, tá? Quem for usar só o elástico aí, façam isso se vocês acharem necessário. Então, vou dobrar aqui, ó, vou fazer uma dobrinha pequena. Não façam uma dobra muito grande, senão vocês vão comer tecido aí pra caramba, vai gastar tecido, né? Eu deixei só 1 centímetro de margem de costura. Então, ó, eu vou descer, não vou começar muito aqui na pontinha. Quando começa muito na pontinha, a máquina vai mastigar o seu tecido, tá? Então, vocês precisam ir um pouco mais pra frente e começar. Depois vocês podem voltar ali e arrematar, que aí ao contrário fica melhor. Então, ó, vou mais pra frente, vou descer a agulha primeiro, bem rentinho. Então, a minha agulha, ela tá bem rentinha nessa parte aqui. Gente, não observem, não olhem pra minha unha, pelo amor de Deus, que tá horrorosa, não tive tempo de fazer. Então, ó, vocês vão encostar a costura aqui nessa dobra, ela vai bem rentinha ali. Então, vai devagarinho, não precisa ter pressa. Se tiver pressa, vai sair tudo enrolado, tudo bagunçado aí a costura de vocês, tá? Então, ó, tá vendo que começou fácil ali? Eu não vou dar retrocesso aqui, depois eu dou um arremate ali na costura, aí trava essa costura, tá? Então, ó, podem observar que eu tô bem rentinho. Depois que acabar de costurar, aí eu mostro pra vocês onde tá. Ó, eu vou bem devagarinho, nem tô acelerando o vídeo pra vocês observarem que eu tô devagar. Ó, podem ver que tá sobrando tecido aqui, ó, tá sobrando. Depois a gente vai ter que recortar isso aqui, ó, tá bem rentinho aqui. Agora, eu vou continuar costurando. Olha, e uma dica, se o seu tecido for aquele godê total, vocês podem passar primeiro uma costura no ponto frouxo, tá? Coloca o ponto mais frouxo, passa uma costura em toda a volta, aí depois vem costurando para dar bainha, tá? Porque fazer costura no godê total é bem complicado. Aqui é um godê, meio godê, né, no caso. Então, aí fica mais fácil o meio godê, é mais fácil mesmo de fazer a bainha. Então, vou posicionar a câmera aqui de outro jeito, para vocês visualizarem melhor. E olha como vai ficando bem rentinho aqui. Essa aqui ainda é a primeira costura. Uma dica aqui, ó, não, como é meio godê, mesmo assim, ó, podem ver que fica meio frouxinho aqui. Vocês não podem esticar, ó, vocês não podem pegar e esticar assim o tecido, tá vendo, ó? Não pode ser esticado, senão vai ficar difícil, lá na frente vai faltar tecido para você continuar a sua bainha. Então, deixa ele assim, ó, vai seguindo aí
normalmente a sua costura, tá? Vai seguindo o fluxo aí do tecido, né? Vai seguindo a maleabilidade do tecido. E deixa a máquina aí ajeitando, tá? Não estica. Para fazer um arrematezinho, eu venho aqui pelo lado do direito, ó, aquele lado que eu não dei retrocesso, acompanho a costura aqui, ó, desço a agulha e vou costurar aqui bem rentinho. Pronto, já arrematei. Agora eu vou recortar o excesso desse tecido que tá aqui. Tem que recortar, não adianta. Esse excesso aqui, ó, que tá aqui dentro, ó, eu vou recortar, tá? Vou vir ao contrário aqui. Ó, esse excesso eu vou recortando, ó. Tá vendo? Eu gosto de fazer nesse sentido, vocês podem fazer no outro, vir de lá pra cá, mas eu gosto de fazer assim, que aí eu vou apoiando o excesso do, né, que eu já cortei, ó, eu vou apoiando o que eu já cortei aqui pra dentro, eu acho melhor. Eu acho melhor fazer assim, porque o meu dedo aqui atrás, ele me dá um apoio pra tesoura chegar bem rentinho, e eu consegui fazer essa bainha mais fininha, tá? Nada impede que vocês apoiem na mesa e corte direto, tá? Até que vai dar menos trabalho. Mas aqui, ó, se vocês observarem, o meu dedo é o apoio para a tesoura. Então, eu consigo chegar mais pertinho ali da costura e fazer uma bainha bem fininha, porque a intenção é essa nesse modelo, né? Uma bainha de lenço fininha. Eu poderia fazer aquela bainha no zigue-zague que eu sempre ensino aqui, naquele zigue-zague bem apertadinho, né? O ponto apertado, fica até muito bonitinho. Mas eu já tô cansada de usar essa técnica aí de bainha, aí decidi fazer esse de bainha de lenço. Então, recortei o excesso, ó, vocês podem observar que tá bem rentinho, esse aqui é o lado do avesso. Recortei em toda a volta, tá? Em toda essa bainha. Agora a gente vai conseguir fazer uma dobrinha fininha de novo, tá? Então, vamos lá. E vou, ó, fazer uma dobrinha acompanhando. Podem ver que vai ficar bem fininho. Agora vou descer minha agulha, é o mesmo esquema aqui. Se for muito lá pra ponta, não vai dar. Ó, e venho costurando. Só que agora não pode ser muito nessa pontinha, tá? Tem que ser um pouquinho mais aqui em cima, ó. Bem mais em cima, assim, no limite aqui, né, do tecido. Então, já fiz a bainha em todas as partes aqui, tá? Nas 3 peças da frente, fiz essa bainha de lenço. Aqui eu montei para vocês visualizarem como vai ficar, ó. Então, a bainha vai ficar assim, bem fininha, de todas as 3 partes. Essa parte maior aqui, né, que é a primeira parte, eu já fiz bainha aqui pelo lado de dentro. Essa parte de fora aqui, eu preciso fazer a bainha também, porém eu preciso montar as costas. Coloquei direito com direito, costurei, porque a minha parte costas tem recorte, tá? Eu gosto de ter recorte, ó, porque eu dou um ajuste aqui nessa parte,
tá? Das costas. Eu venho com um pezinho de máquina e chega numa certa altura, eu entro 1,5 a 2 e venho zerando. E venho voltando para um pezinho de máquina aqui no final. Eu gosto de fazer assim, que dá um ajuste legal na blusa. E fiz aqui o acabamento de overlock na parte de cima, que vai ser das costas. E vou dobrar. Eu havia deixado 2 centímetros, aqui eu tenho a marcação, ó, eu marquei direitinho com a caneta. Vou dobrar aqui e passar uma costura, que aí vai ficar um túnelzinho para me passar o elástico aqui, tá? Então, vou alfinetar aqui para costurar. Ó, costurei essa parte das costas. Agora, eu vou passar um elástico. Esse elástico, ele é menor. O elástico tá na largura das minhas costas, 35 centímetros de largura. Porque aqui, ele tem mais ou menos 48 de largura. Então, eu vou agora, ó, passar o elástico. Como eu falei lá na modelagem, eu deixei uma margem de costura de 2 centímetros para cima, para poder costurar fazer esse túnelzinho e passar o elástico. Alfineta aqui o elástico, eu vou experimentar antes, tá? Vou alfinetar aqui a parte frente da blusa, só para me poder experimentar e ver se tá tudo certinho. Se o elástico vai ficar bom. Aqui eu vou fazer um viés para a alcinha dessa blusa, né? Então, cortei uma tira aí de 4 centímetros aqui de largura e o comprimento 78 centímetros, tá? 2 tiras assim. E agora, ó, é só dobrar 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Passem para facilitar, não façam igual a mim, eu tô com preguiça de ligar o ferro. E ó, dobra aqui. Aí não deixa muito na pontinha, senão vai mastigar o tecido. Dobra direitinho. E vai costurando. Essa tira aqui eu não cortei no viés, tá? Tô fechando assim como se fosse um viés, mas eu cortei reto, porque o tecido tem elastano, né? E é só para fazer a amarração do pescoço. Então, vou costurar toda essa tira aqui, tanto essa quanto a outra, porque são 2 partes. Agora, eu vou prender o bojo. Já posicionei direitinho. Eu cortei mais uma parte, eu não tinha tecido para cortar na dobra, olha. Eu recortei 2 partes, então, para fazer um forro, para colocar o bojo. Se vocês não forem utilizar o bojo, não precisa dessa parte aqui a mais, tá? Então, ó, recortei, posicionei no corpo lá, coloquei o bojo certinho. Agora, eu vou costurar esse bojo, esse revel. Costurei esse lado, agora eu vou costurar o outro lado, tá? Eu prendi todo na blusa. Agora eu vou pegar essa parte maior aqui, ó, que é a parte de baixo, né? Que tem esse jaborzinho aqui, mini jabor. E vou posicionar aqui, ó, avesso da segunda parte com o direito dessa primeira, que no caso eu coloquei como terceira parte, né? Ó, vou posicionar aqui e posicionar a cava, final da cava com final da cava. Alfineta aí pra não correr. Alfineta o meio bem certinho. Podem observar que essa parte aqui, ela ficou, né, mais arredondadinha, mas ela vai caber aqui certinho, olha, tem que dar tudo certo, ó. Tem que costurar seguindo aí o comprimento desse decote, tá? Não vai sobrar nem faltar, porque na modelagem deu tudo certo, então aqui precisa também tá tudo certinho. Se vocês quiserem alfinetar tudo, ó, pra costurar bem certinho, podem alfinetar. Agora eu vou pegar essa outra parte, que é a mais curta,
E vou posicionar aqui, avesso da parte mais curta com o direito dessa segunda parte aqui. E vou, ó, posicionar do mesmo jeito. Vou retirando aqui o alfinete, ó. E alfinetando aqui. E a mesma coisa, ó, final da cava. Bem certinho. E alfineta esse outro lado aqui também. Tudo alfinetado aqui nessa parte do decote. Eu vou passar uma costura aqui primeiro, antes de colocar esse revel com bojo, tá? Ó, esse revel aqui com bojo. E depois que eu bater uma costura aqui pra segurar, eu já vou fazer um acabamento, ó, bem certinho aqui, prendendo esses babados aqui. Tá, ó, bem certinho aqui, seguindo a lateral dessa blusa, tá? Aqui eu esqueci de fazer o pique marcando a altura da cintura, que é mais ou menos por aqui, ó, minha altura da cintura. E eu esqueci de marcar, então vocês quando recortarem, façam um pique na altura da cintura. Lá na modelagem eu corrigi isso aí, tá? Façam de um lado e do outro. Eu tô só mostrando aqui porque eu já sei onde tá aqui mais ou menos, então eu sigo direitinho. Esse acabamento aqui tem que estar certinho, ó, tudo seguindo retinho aqui, ó, bem certinho. E o outro lado aqui também. Porque eu não quero fazer um acabamento de overlock aqui, porque eu vou fazer a bainha de lenço, tá? Pra depois que eu costurar a parte das costas aqui, o que sobrar aqui sem acabamento, eu vou fazer essa bainha de lenço até esse finalzinho aqui. Aí o que sobrar aqui é só recortar. Olha como que acontece as coisas. Acabei de explicar certinho pra vocês. Eu falei pra colocar o avesso com o direito da peça. Eu coloquei direito com o direito. Vou ter que desmontar aqui. Então, já aprendi aí do jeito certo. Agora, eu vou colocar direito do revel com o direito da blusinha. Mas, nesse momento, eu preciso encaixar essas tiras aqui de amarração. Então, eu vou colocar uma em cima da outra, ó. Eu já vou prender ali na máquina para me facilitar. Vou cortar essa parte que tá emboladinha aqui no final. Já vou dar uma costurada aqui, uma por cima da outra. Vou colocar pro mesmo sentido aqui, ó. E vou passar uma costura aqui pra não correr, pra quando eu encaixar aqui ficar certinho. Agora eu vou passar aqui, ó, nesse sentido. Eu vou passar aqui por baixo e prender aqui, tá? Então, vai ficar assim. Se vocês quiserem já costurar aqui, ó, pra ficar, podem costurar também, que já fica melhor. Agora, eu vou colocar aqui o centro com o centro certinho do revel e da blusa. Vou alfinetar. E agora, eu vou costurar essa parte aqui, ó, essa parte do revel no decote da blusa. Costurar aqui. Vou recortar esse excesso aqui para não ficar excesso de tecido. Ó, como já tá bem rentinho o meu, foi menos de um pezinho de máquina aqui, eu não vou fazer pique não, tá? Eu vou bater uma costura aqui pro lado do forro, ó. Vou bater uma costura aqui pro lado desse revel, tá? Em toda a parte aqui. Quando chegar nesse biquinho aqui da alça, que tá alça, eu não gosto de costurar não, mas aí é opcional pra vocês, tá? Eu venho até próximo aqui, dou um retrocesso e continuo aqui do outro lado e vou até o final, tá? Mas isso é opcional. Agora eu vou desvirar. Eu já vou pegar minha parte costas, olha, já está com a bainha pronta, fiz uma bainha fininha aqui, menos de 1 centímetro, vou posicionar direito com o direito e vou embutir, ó, aqui é o meu forro, né, meu revel, vou posicionar aqui bem rentinho nessa costura e vou descer aqui. Se vocês não quiserem embutir, é só colocar direito com o direito e costurar.
E aí alfineta direitinho pra ficar depois tudo batendo certinho aqui. Então, já tá tudo alfinetado desse lado e desse lado aqui. E vou costurar essa lateral embutida. Agora é só desvirar aqui essa parte. E eu vou experimentar agora, antes de fazer essa bainha aqui, tá? Esse acabamento aqui da bainha, que eu vou fazer uma bainha de lenço, como eu expliquei no início do vídeo. Toda a volta aqui. Aqui nessa parte, né, da lateral desse babado aqui de baixo, que bate lá no quadril, né, abaixo do quadril, eu já dei uma dobrinha, ó, aqui é o final da costura, ó. Eu embuti, né, e ficou aí essa costura aqui. Então, eu vou acompanhar aqui esse lado de costura, ó, tá vendo, ó? Finalizei aqui, eu vou acompanhar, ao invés de eu virar tudo aqui pra fazer a primeira costura, eu vou fazer uma dobrinha bem fininha, igualzinha a da bainha de lenço, ó, bem fininha, costurando mais aqui pro lado da dobra dessa bainha, porque agora eu consigo, ó, virar mais uma vez, tá? Ó, eu consigo fazer mais uma dobrinha para esse acabamento ficar assim desse lado, tá? É aqui nessa parte mais arredondada, ó, desse final onde bate abaixo do quadril. Então, aqui é aquilo que eu falei para vocês, deixei a dica aí. Façam essa costura não esticando o tecido, vai acomodando normalmente, tá? Para ele poder seguir esse arredondado e não faltar tecido ou sobrar tecido lá na frente, você tem que desmontar e costurar novamente. Então, agora eu vou virar, ó, e vou bater essa costura aqui até lá embaixo. Tá vendo? Aqui é a parte mais arredondada. Então, eu não posso pegar, ó, o tecido e puxar, esticar. Eu tenho que fazer a dobra, ó, e acompanhar isso aqui, ó. Vai com todos os dedinhos, se quiser pega uma pinça ou tic-tac e vai segurando aqui, ó, acompanhando. Não deixe entrar também aqui nesse vão do calcador, não, porque atrapalha um pouco a costurar. Ele vai se ajeitando sozinho aqui. Quando chegar aqui no final, ó, é só ir zerando aqui, ó, vai zerando essa costura aqui para esse biquinho aqui, ó. Vou subir aqui pro outro lado. Aqui nessa parte do decote, vocês têm duas opções. Ou podem costurar, bater uma costura em toda a parte aqui do decote, tá? Desse decote aqui. Ou podem fazer como eu fiz, levantar aqui essa parte e bater a costura aqui por dentro, tá? Ó, aqui é a primeira parte da blusa e a segunda parte. Aí eu levantei, joguei essa primeira costura aqui que eu dei, joguei para trás aqui e bati uma costura aqui para segurar, ó. E aí, quando eu viro esse primeiro babado, fica parecendo que não tem costura nenhuma, aí fica tudo firme. Aqui, ó, não tem costura nenhuma. Ó como é que ele vai ficando todo desbeiçado aqui, todo aparecendo a primeira costura que eu dei, tá vendo, ó? Aqui tá com costura, ó, ele fica direitinho, tá vendo? E aqui ele fica pra frente, ó, repuxando. É pelo peso, né, do babado, tem muito tecido aqui. Então, a gente vai levantar aqui, vai jogar essa costura direitinho, ó, vai botar ela pra trás aqui bem certinha. E aí, eu vou posicionar aqui e vou costurar o máximo que eu puder.
Não precisa ir lá no início, tá? Desse decote, no bico, né? Onde tá a alça. Ó, façam bem certinho, ó, para que a costura vá para trás, tá? Ó, essa costurinha aqui, a primeira que eu dei, ela tem que estar pro lado do avesso, tá? Então, é como se estivesse batendo um pesponto aqui aparente, só que não vai ser aparente, que o de cima vai tampar. E aí começa, normal. Vai secando direitinho?